Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Ok, testando o áudio. Fala alguma coisa, Edu, pro som, pra testar? Em vez de falar, será que eu podia cantar? Pode, né? Help, I need somebody, help, and just anybody, help, you know I need someone, help. Opa, ok. Obrigado pelo help. You're welcome. Se você ainda não percebeu qual é o nosso assunto da teleaula de hoje, I can help you. Help é o nosso assunto de hoje. Você vai estudar as frases em inglês que a gente usa para pedir ajuda, de acordo com a situação. E também vai aprender melhor como são as frases que servem para fazer perguntas. E como eu disse antes, I can help you. Eu posso te ajudar a estudar tudo isso, te contando tudo que eu aprendi um dia aqui na agência, quando todo mundo pediu ajuda para alguma coisa. Como eu ia dizendo, teve um dia na agência que eu escutei a palavra help uma porção de vezes. A primeira vez foi o Júlio. Você sabe que ele se vira bem falando inglês, mas quando se trata de computador, ele acaba sempre pedindo ajuda. I need some help. What's the matter, Julio? I don't understand this. Could you help me? Sure. What do you need? Então, eu tô tentando fazer essa carta aqui. O Júlio precisava sair do programa do computador que ele estava usando, mas precisou da ajuda da Beth para descobrir onde estava a saída. Here, Julio. Exit. Sair. Exit, é claro. Só podia ser assim, né? E foi assim que eu descobri o significado da palavra exit, quer dizer saída em inglês. E to exit é o nosso verbo sair. A Beth ajudou o Júlio a sair do programa do computador. E sem querer ela acabou me ajudando a entender o significado da palavra exit. Mas logo depois, que acabou entrando numa fria foi ela mesma. A Beth nem parecia a mesma pessoa naquele dia. A máquina de fazer xerox ficou descontrolada sem mais nem menos. E a Beth precisava de ajuda desesperadamente. Help! Help! Qual é o problema? Eu não consigo desligar essa máquina. Could you help me? Try this button. What is this? O botão de desligar, off. Oh. Oh. É claro, off é o botão de desligar. And what is that? O botão de ligar, on. Whoops! Wrong button. Wrong, wrong, wrong. E olha só, estão fazendo um filme dentro do filme. Agora, por que será que o diretor tá bravo com ela desse jeito, hein? Ah, deve ser porque ela fez alguma coisa errada. Wrong, wrong, wrong. Ah, é isso mesmo, olha lá. Wrong quer dizer errado. Ela fez alguma coisa errada, você tá certo. Viu como eu entendo de cinema? I don't understand. Você entende de cinema, mas ela, pelo jeito, não entende o que ele quer, não. Action. I need some help. I need some help. Ah, assim não dá pra acreditar que você tá precisando de alguma ajuda, né, minha filha? Wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong. Eu também acho que ela tá errada. Não é possível, numa situação dessa, ninguém diria I need some help. Isso aí não. Você sabe que o senhor leva jeito, seu Vicente? Ah, um jeito, assim. Leva jeito o quê? I don't understand. Não, calma, seu... eu só tô querendo elogiar a sua interpretação, sabe? Você não me entenda mal, por favor. Nesse caso, I understand. Thank you. I understand. Thank you. Parece que agora ele entendeu o que ele quer.
Agora sim parece alguém pedindo socorro. Agora sim. Help! Help! Help, help! Help de novo. Essa foi a terceira vez naquele mesmo dia. Primeiro foi o Júlio, depois a Beth e agora a Virgínia. Bom, tava na cara que ia acabar sobrando alguma coisa pra mim, né? Ney, I need some help. What's up? Could you help me? Thanks, sir. You're welcome. Bom, eu vou dar esse help pra ele só porque ele pediu com educação, né? Pois é. Mas olha, eu só dei aquele help pro Júlio porque ele me pediu com educação. Ele falou assim, could you help me? É assim que a gente pede ajuda de uma forma educada. E isso foi mais uma coisa que eu aprendi naquele dia que todo mundo aqui na agência estava precisando de ajuda. Quer dizer, na verdade eu descobri isso depois, né? Porque eu falei assim pra mim mesmo, ô Ney, vamos pensar um pouquinho na palavra help. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco em como a gente usa a palavra help para pedir ajuda em situações diferentes. Eu lembro que o Júlio usou a mesma frase nestas duas situações. Ele disse, I need some help. quando o Júlio falou I need some help, eu entendi que ele precisava da ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Eu também lembro de uma outra frase que o Júlio disse duas vezes. I don't understand this. Could you help me? Sure. Eu entendi que o Júlio disse Could you help me? Para pedir ajuda de um jeito educado. É como se ele estivesse perguntando assim, você pode me ajudar? A Beth e a Virgínia pediram ajuda de um jeito diferente. Elas disseram Help, help. Help, help! A Beth e a Virgínia disseram help, help, porque elas precisavam de ajuda imediatamente. Help, help. É assim que a gente pede ajuda nas situações difíceis. É a mesma coisa que pedir socorro. Is she okay? Are you okay? No, she's not. What does she need? Tem graça. What does she need? She needs help. Qualquer um numa situação dessa estaria precisando de socorro, né? O da lanterna. Tô falando com você. Psst. Ei, acorda! Wake up! Are you okay? Are you okay? Foi isso que você disse? Vocês acham, hein? Is he okay? Is he okay? Are you okay? I need some help. Tá dando pra perceber. Tá sim. Calma. Could you help me? Posso, lógico, posso. Eu faço tudo por você. Agora, eu preciso saber qual é o seu problema. What is your matter? Are you okay? Não, isso eu já disse. Yes, I am. Eu tô bem, eu tô muito bem. Comigo não se preocupa. Qual é o seu problema? Se abre aqui comigo. O meu problema é Are you okay? Não, eu já falei, não se preocupa comigo. Eu tô bem, I'm okay. I'm okay. Não, peraí, tem uma coisa que eu não tô entendendo. Ah, Se você tá legal, eu digo You are okay. isso. Se você tá legal ou não tá, se eu não sei se você tá legal ou não tá legal, eu digo Are you okay? Isso. Não é isso? É, isso. You are you? Isso. Ah, essa é a questão. That is the question. Ok? That Neste tipo de questão, I can help you com todo prazer. Você sabe que eu gosto de falar das diferenças entre o português e o inglês. E é este o caso da pergunta. Are you okay? Se a gente traduzisse ao pé da letra, essa pergunta ficaria assim. Está você legal? Esquisito, né? A gente não faz perguntas em português desse jeito. E você lembra quando a gente falou desse assunto pela primeira vez? Foi numa reportagem que eu fiz num posto de gasolina.
Eu aproveitei aquela reportagem no posto para mostrar a diferença das perguntas em inglês e em português. Você dirige? Dirijo. Você dirige. Ele dirige? Sim. Ele dirige. Está vendo? Em português, você pode afirmar ou perguntar alguma coisa usando a mesma frase. Por exemplo, ele dirige. Ele dirige. Esta frase é uma afirmação. Mas se eu trocar este ponto por um sinal de interrogação, a mesma frase vira uma pergunta. E eu leio isso de um jeito diferente. Ele dirige? Você percebe a pergunta pela minha entonação. Em inglês, eu digo, he drives. Eu estou afirmando, ele dirige. Mas esta frase não vira uma pergunta só porque eu coloquei o sinal de interrogação. Em inglês, isso não está certo. Eu preciso mudar a frase. Para fazer a pergunta, eu uso o auxiliar do. Esse verbo vai antes do pronome he. E no caso deste pronome, os verbos também mudam. Se eu digo he drives, a pergunta tem que ser does he drive? Drive sem o S. Essa regra vale para qualquer verbo. Essa regra que você descobriu naquele dia vale também para o verbo to be. Agora tem um detalhe bastante importante. Presta atenção nessa frase. He is okay. O pronome he vem antes do verbo. Para transformar essa frase numa pergunta, você tem que inverter a ordem. O verbo vem no começo da frase. Quer dizer, o verbo to be vem antes do pronome. Is he okay? Como você pode perceber, o verbo to be não precisa do auxiliar do para transformar uma afirmação numa pergunta. E isso acontece também num outro tipo de frase. Essa frase é uma negação. He is not okay. Ele não está legal. Para fazer essa frase, foi só colocar a palavra not depois do verbo. Na maioria dos verbos, não é assim que funciona. O verbo to drive, por exemplo. He drives. Ele dirige. Para dizer que ele não dirige, eu preciso incluir a palavra not e o auxiliar do na frase. Assim, he does not drive. O auxiliar do entra sempre que o verbo precisa de um help para mudar o sentido de uma frase. E sempre que você precisa de um help para lembrar o que aprendeu, a gente entra com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a palavra help é usada para pedir ajuda. E que, dependendo do tipo de situação, as frases com a palavra help podem ser diferentes. Você também aprendeu que o verbo to be não precisa do auxiliar do nas perguntas e nas negações, ao contrário do que acontece com a maioria dos verbos da língua inglesa. E para você aprender bem a língua inglesa, você vai precisar de um help do seu livro. Estude bastante, que logo você vai estar cantando melhor que eu. Help, I need somebody, help.